Dia 17 do nosso Uma Vida com Propósitos. A partir de agora, continuaremos daqui. O capítulo de hoje, do dia 17, está dizendo o seguinte: um lugar ao qual pertencer. Começamos com o seguinte versículo: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cidadãos. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Bom, um lugar ao qual pertencer. Esse capítulo, ele vem falando para nós a importância em sermos igreja. Muito cristão fala assim, que agora que ele não precisa ir à igreja, frequentar a igreja para que ele seja crente. E ele está equivocado. Por quê? Desde o princípio, o Senhor lá no Éden, que era o paraíso, disse: não é bom que o homem esteja só. E ali ele iniciou esse plano de sermos família, de estarmos em comunhão, em convivência, de sermos muitos, de sermos um corpo formado por muitos membros, né? Então, a primeira frase aqui desse capítulo fala assim: você é chamado para pertencer e não somente para crer. Porque tudo que você vai fazer na sua vida cristã, ela depende do outro, tem que haver uma troca, tem que haver essa dualidade para que você possa, de fato, exercer o seu cristianismo. Porque, veja, como é que eu vou exercer o perdão sem outra pessoa? Como é que eu vou exercer qualquer um dos frutos do Espírito, a temperança, a paciência, a amorosidade, sem uma outra pessoa? É impossível. Então, quando você é chamado para pertencer à família de Deus, você precisa frequentar também as reuniões da família de Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala, inclusive, que a igreja é a noiva de Cristo e que Cristo irá voltar para buscar a noiva. Então, a palavra não fala que Cristo vai vir bater na sua porta, que é cristão, para buscar você. E sim que Cristo voltará para buscar a noiva, que é a igreja edificada na terra, onde você, cristão querido, pertence, não é mesmo? Então é necessário que você faça essa reflexão. Ah, mas eu não gosto da igreja porque fulano que tem lá, e porque fofoca, e porque isso, porque aquilo. Então você precisa se converter novamente. Você não está convertido, você não crê na palavra de Deus, você não crê na mensagem, você não vive o evangelho de Cristo. Porque para que você realmente viva o evangelho de Cristo, você precisa, e você até vai sentir vontade, na verdade, né? É algo que é mais forte que nós. Você vai desejar estar em comunhão, você vai desejar estar na companhia de outros irmãos. E não há nada melhor do que você se sentir em família com aqueles que também são da família de Deus. E com os quais, inclusive, você viverá a eternidade. É maravilhoso, tá? Vamos seguir em frente aqui. Peraí. Então, nesse capítulo ele toma como exemplo o corpo, né? A igreja como o corpo de Cristo. O corpo, ele é feito por vários membros. Por exemplo, nós temos, né, pernas, braços, dedos e tal e coisas. Vamos supor que esse dedinho aqui, ó, que é um membro, decide agora, não, ele faz parte do corpo, mas ele quer viver sozinho, isolado, vai sair andando por aí. Ele consegue? Este dedinho aqui, para ele ter a função e exercer a função, ele precisa estar ligado ao corpo. Vocês conseguem entender isso? Para mim é muito óbvio, mas eu não sei se eu já desenvolvi tanto esse pensamento que para mim é muito óbvio, mas eu creio que para vocês também vai ficar óbvio, porque é impossível que esse dedinho andando sozinho na rua esteja cumprindo o propósito dele. Então você, enquanto cristão, precisa estar inserido numa igreja local
que é onde você vai estar em comunhão com outros irmãos e será um membro pertencendo ao corpo de Cristo, que é a igreja. E não a igreja, placa tal, placa X, placa Y. A igreja em si, a igreja de Cristo. Porque para Jesus Cristo não existe placa, certo? Existem igrejas. Os irmãos em comunhão, exaltando o teu santo nome e vivendo segundo os seus princípios, tá? Aí tem um trecho que ele fala assim: por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é indestrutível. Se você faz parte de uma igreja, saiba que você é indestrutível. Além de que ali você tem uma família de fato. Porque se você vacilar, se você tiver um problema, se você tiver uma enfermidade, os irmãos se levantarão em comunhão para interceder por você, para te ajudar. E vocês sabem, a união faz a força, né? Então é completamente diferente quando você vive em igreja, em comunhão com a família, tá bom? Bom, por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. Olha que tapa na nossa face. Pois é, quando você se isola, isso nada mais é do que uma demonstração pública do seu egoísmo. Porque você é tão cheio de si, você se julga tão superior, que você se coloca no isolamento porque pensa que as outras pessoas não são dignas de estar na sua presença, ou que você não precisa ali ajudar, participar dos problemas das pessoas, até mesmo para auxiliá-las ou ajudá-las com aquilo que você tem. Então, a maior demonstração de egoísmo que tem é quando você se isola. Se isolar não é depressão, não é egoísmo puro, até porque quando você vive em comunidade é até bom, porque você tira os olhos dos seus problemas, porque quando você está numa igreja local, quando você convive em comunidade com os irmãos, muitas vezes você tem um problema, mas aí você conversa com uma outra pessoa e você vê que essa pessoa está com um problema tão pior que o seu se torna pequeno. Mas para a gente ter essa percepção, somente conseguiremos se estivermos convivendo com os irmãos, não é mesmo? Sozinho na sua casa, apenas olhando para o Instagram, onde a vida de todo mundo é perfeita, onde passamos somente os melhores momentos, não vai ser possível, porque a vida, ela não acontece em uma tela, a vida, ela acontece no mundo real, onde as pessoas são reais, imperfeitas, onde os problemas acontecem, onde soluções muitas vezes demoram a serem percebidas. Então, essa é a questão. Além disso, o corpo de Cristo, que é a igreja, precisa de você. Com certeza existe uma habilidade, existe um dom, existe uma facilidade que você possui, que está fazendo falta para outra pessoa no corpo de Cristo, onde você poderia fazer a diferença. Então, se você guarda isso para você e não participa, mais uma vez você está sendo egoísta. Outra coisa, você participará da missão de Cristo no mundo, ou seja, você também ajudará a levar a palavra, a disseminar, a falar das boas novas para as pessoas, porque ali dentro da convivência na igreja local, você exercita os seus músculos espirituais e assim você tem condições de oferecer auxílio para alguém, certo? Então, tem mais uma parte que eu quero falar aqui. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos.
Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. Do mesmo ponto de vista acontece no mundo espiritual, né? Quando você entra para a família de Cristo, você é um cristão. Porém, é importante que você se una a uma família específica, a uma igreja local, onde você será nutrido, cuidado, instruído mais de pertinho. Ou seja, você terá esse cuidado pessoal de cada um dos membros que ali também integram. Então, esta é a importância de você pertencer, né? A igreja ela não é um local para você frequentar, né? Você não vai lá para assistir um show, para ouvir os músicos, você faz parte daquilo que está acontecendo. Então você é um membro, você participa daquele culto, você participa daquela mesa, você participa daquele discipulado, você é um membro ativo e não passivo da sua igreja local, certo? Então, aqui no finalzinho, como sempre tem, pensando sobre o meu propósito de vida do dia 17. O tema para reflexão: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Versículo para memorizar: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 2 Coríntios. E a pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Sim, não, talvez. Como está? Caso não esteja, eu creio que hoje é o dia para você mudar esta situação e começar a realmente se envolver e mostrar o seu comprometimento com a família de Cristo. Essa família na qual você foi adotado pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Esse foi o dia 17 e eu convido vocês para o próximo, que logo já estará aqui. Um beijo.